tem até um vídeo, eu tenho um vídeo muito legal que eu passo no treinamento, que chama Crianças Vêm, Crianças Fazem. Que é uma... É muito bem feito. É um vídeo onde aparece um adulto em atitudes ruins. Então, por exemplo, tem um adulto que ele tá atirando pedra num cachorro. Uhum. E aí do lado dele tem ele, criança, atirando pedra num cachorro. Aí depois tem um adulto xingando lá um imigrante lá e do lado ele Pequeno, criança, xingando também. Criança. Então é uma composição de ele adulto, mas também é a criança vendo o adulto fazendo. Então como o adulto está fazendo, eu também faço. Então é uma ambiguidade muito doida. Tem uma briga no supermercado também, e aí deixa de ajudar um velhinho que estava precisando ali colocar as compras, e aí você vê a criança ali do lado. Então aquela criança é aquele adulto, mas ao mesmo tempo ela também acompanhando a atitude do adulto. Então aí depois no final desse filme aparece, né? Crianças vêm, crianças fazem. Ou seja, o que as crianças... Aí depois mostra justamente ao contrário. As cenas... onde os adultos estão fazendo coisas boas e as crianças do lado também fazendo essa mesma coisa boa. E, cara, é muito isso. E é uma referência mesmo. Demais. Isso é uma referência. Demais. Quando você é pequeno, você... 0 a 7. De 0 a 7, 7, William. Na realidade, as duas primeiras... Então é Freud mesmo. Muito. Assim, a primeira infância, do 0 ao 7, e depois do 7 ao 14, é onde praticamente você vai sedimentar o seu caráter. Do 0 ao 7, você aprende, constrói os seus medos, a sua coragem. É isso aí. Você constrói o seu caráter e dos 7 aos 14 você replica isso ou você fortalece? Fortalece com o mundo. Então é assim, a primeira infância, você vê que... qual que é o seu relacionamento do 0 ao 7? Normalmente é você com a tua família, certo? Sim, Certo. pai, mãe. Tanto é que você pegar o de 0 ao 3, praticamente você tá no colo. Né? Você tá muito próximo, colo, não é isso? Então, tanto é que tem algumas teorias que dizem que o ego, né, a psique da criança, até alguns meses, até alguns anos até, é a mesma da mãe. Tipo, a mãe chora, ele chora. A mãe se assusta, ele se assusta. Ela vive constantemente ali na vibe, ou seja, na psique da mãe. Ela não tem, inclusive, até a consciência do corpo externo. É tipo, ela e a mãe são a mesma coisa. Ela vive numa simbiose, é como se fosse uma planta, sabe? Hospedeira e a parasita ali. A criança é quase que uma parasita em relação à mãe. Então, ela precisa de tudo para a mãe. Então, qual que é a tua relação? É você com aquele núcleo. Então, normalmente o 0 ao 7 é você com o núcleo familiar. Então, você vai sendo moldado vendo o quê? Como seu pai trata sua mãe, como sua mãe trata seu pai, como trata os velhos da casa, como trata os bichos da casa, como tratam os vizinhos, como trata... Então, você está ali naquele núcleozinho. Quando você vai do 7 para lá, que praticamente seria quando você vai para a escola de fato, você começa a interagir com o mundo. Aí você começa a ver o quê? A professora interagindo com o coleguinha com a professora, aí daqui a pouco você cresce um pouco mais, você começa a despertar o sexo oposto, e aí você vai vendo como é que o mundo interage com você com o mundo. Aí tem o bairro, tem a escola, tem os amiguinhos do futebol, tem as amiguinhas da educação física, aquela coisa toda. E aquele formato, praticamente, você já está pronto. 14 anos, você já está o quê? Os hormônios já tanto é que... Estão explodindo, né? E já explodiram e já estão próprios para procriar, inclusive. Você está pronto, você está um adulto pronto. E hoje, olha que loucura. Eu vejo aí até filhos de amigos com 25, 27, 28, estão tratando como criança de 12. Cara, você está vendo homens e mulheres feitas. Na realidade, se fosse na natureza da biologia, já estariam, inclusive, virando balzaquianas, né? Entendeu? Tipo, já não estariam nem mais conseguindo procriar, porque os ovos já foram usados ali desde os 14. Ah, Ricardo, você tá falando para as meninas engravidar com 14? Não, eu tô dizendo que a biologia diz que na primeira menstruação ela está pronta, ela é um adulto pronto. E o menino, a partir da primeira ejaculação, ele é um adulto pronto. Tanto é que na antiguidade não tinha adolescência. Ou você era criança ou você era adulto. No momento que você era um homem pronto e uma mulher pronta, você já tinha as responsabilidades, inclusive, de constituir família. Porque essa é a naturalidade, essa é a biologia. Você entendendo
de 0 a 7, de 7 a 14, e depois a formação. Tem, é lógico, que uma referência, mas também não tem aquelas pessoas que viram tudo que aconteceu, por exemplo, Sim, vou dar um exemplo, entendi o que você vai pai falar. bateu na mãe, o cara não quer ver isso É isso nunca aí. mais na vida, então ele transforma isso numa missão para a vida dele, para É isso aí. tratar a mulher dele como a Boa. melhor mulher do mundo, não tem isso também? William, não só tem, como é muito perigoso quando as pessoas dizem assim: ah, mas por que passou isso na infância? Obrigatoriamente vai replicar isso. E não é assim. Não é. É a formação do caráter. Disse formação. Então ele vê como é que trata. Eu vou aceitar aquilo ou não? De que forma? O que eu senti com aquilo? Ou só complementando o que você Às falou, vezes- um filho aqui, até um filho que apanhou. Eu apanhei dos meus Sim. pais, eu não vou bater nos meus filhos. Por exemplo. É, Mas é o uma que você referência. sentiu? Você sentiu que aquilo foi bom pra você? Se você achou que foi bom, você vai replicar. Se você achar que não foi bom, você não vai replicar. Cara, eu Tanto vou dizer é- uma coisa, eu apanhei tanto da minha mãe, aquilo foi horrível, mas foi bom porque eu tô aqui, porque não era nem pra também. estar aqui. Mas eu não bato nos meus filhos. Por Mas- isso, porque assim, o que foi... Mas foi bom, minha Não, mãe, mas se a tá- minha mas mãe eu tô- não tivesse... não, eu tô Dona dizendo Inês, assim, se a senhora não tivesse William, dado um sarrafo, William, mas quando você Chico estava Doce... naquela época, você gostava? Você achava que aquilo era bom? Não, claro por que não, isso, pô. Então, por isso. Você viu que não era bom. Agora, tem quando você encontra lógica naquilo e você... Justificação. É isso aí. Quando você justifica o que você está acontecendo, você compra aquela ideia, você compra aquela crença. Justificativa. Aquela regra. Agora, se aquilo lhe faz muito mal e sofrimento, você vai abolir. Tanto é que a gente vai entrar numa seara aqui, e eu vou tentar ser o mais, assim, cuidadoso, possível. que muita da sua sexualidade, muita... Ah, Ricardo, é 100%? Não. Não é, porque nem eu falo. o Nada público- aqui é 100%. Nada é né? 100% e não pode ser binário. Ah, mas eu conheço um caso, tá tudo bem. Ah, mas existe a naturalidade de você ter nascido daquele jeito, tá tudo bem. Mas existe uma grande parcela, na curva normal das distribuições do evento, que é aquela curvinha assim, uma grande parte da sua sexualidade, assim como o seu caráter, assim como a sua ética, assim como a sua cosmovisão de tudo, de relacionamento, casamento, de amizade, de companheirismo, de fidelidade e tudo mais, você também tem a sexualidade. E ela vai ser afetada pelo que você entende a relação dos seus pais. Tanto é que o Jung diz que a formação do ânimo e da ânima é o seguinte, ou seja, o espectro feminino eu vou ter da minha mãe. E do masculino eu vou ter em relação a que a minha mãe acha do masculino. E não direto do masculino, sacou? Eu construo o feminino direto da mãe, mas o masculino eu construo a partir da identidade que minha mãe tem em relação ao masculino. Então, se minha mãe odeia homens, como é que vai ser a minha identidade? Sacaram isso? Vou deixar algumas coisas no ar. E eu sou homem, e eu odeio homem. Como é que eu construo... Como é que eu vou lidar com isso, Como é né? que eu vou lidar com isso? E o ao contrário também. Então, tem muitas construções da sua própria sexualidade que vai vir nesse 0 a 7 pela essa sua convivência com o que aconteceu entre a sexualidade dos seus pais, vizinhos, irmãos, tios. Como é que é essa tratativa? E nós estamos falando aqui de interpretação, não quer dizer que seja explicitamente... Ou 100% dessa forma, mas que influencia, como influencia todos os aspectos, e a sexualidade está dentro dos aspectos comportamentais, há uma influência também. Então, como o tratamento, a resposta, o que eu digo, o que eu reclamo... Sabe aquela conversa, por exemplo, que... Por isso que às vezes as pessoas não percebem. Sabe aquela conversa das matriarcas ou dos patriarcas dentro de casa, na hora de comer tomar o café depois do almoço, ou os homens estão ali num canto, as mulheres estão no outro, e a criança começa a ouvir aquilo tudo? Você está entendendo? Eu lembro que minha mãe, sabiamente, olha que interessante, eu vivia grudado na minha mãe. E aí minha mãe ia lá fazer unha. E eu comecei a gostar de ir lá com a minha mãe fazer unha, porque era um universo feminino, e ali se falava um monte de coisa. Quando a minha mãe começou a perceber que eu estava muito ligado naquela conversa Não vai mais. do que as mulheres estavam falando dos seus homens, não vai mais. Por quê? Porque talvez eu ia aprender
como... Olha, que lembra que a gente aprende sobre o outro a partir do que o outro conta de você? Então, quando ela percebeu que o papo estava indo para... Não era de novela, não era de... Era de vida real. Era de vida real. E falando dos seus homens, aí ela falou, você não vai mais. Eu falei, por que não? Porque ali não é lugar para você. Aquilo é lugar de mulher e não é lugar para você. Por quê? Não o fato de machismo ou feminino, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Sim. De machismo ou feminismo, mas no sentido de qual era a relação que eu ia entender sobre relação de homem, mulher, marido e mulher na visão daquelas mulheres. Elas eram felizes? Elas eram infelizes? Elas eram mal amadas? Elas eram desejadas? Elas eram pessoas que sentiam carinho pelos seus homens? Então, quais seriam as informações que eu ia ficar recebendo constantemente em relação a esse tipo de sexualidade, sacou?